שלום לכולם. שבת שלום, שבת שלום, שבת 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 שלום. עם ישראל, עם ישראל, עם ישראל היי. 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 עוד אבינו היי, עוד אבינו היי, עוד אבינו, עוד אבינו, עוד אבינו היי. עוד אבינו היי, עוד אבינו היי, עוד אבינו, עוד אבינו, עוד אבינו היי. זהור את יום השבת e לקדשו. Lembre que no dia de Shabbat para santificá-lo. Shabbat Shalom, Leculan, Shabbat Shalom a todos que estão no canal Techuvá Total, bem-vindos de volta para a terceira parte desse estudo do Shabbat, o Shabbat que é um dia maravilhoso que o Eterno nos deu para que possamos nos reabastecer da sua infinita energia, né? Um dia que Ele nos disse para lembrar e santificar, fazemos desse dia um dia diferente, um dia especial. Então, eu sou Renato de Prismo, Moré do canal, e tenho a satisfação de estar nesse Shabbat transmitindo esse estudo para você. Quero antes me desculpar pela manhã, finalização do estudo da manhã, após a Birkat Kohanim, eu inadvertidamente, em vez de mudar de termo, interrompi a gravação, fiquei falando aqui, no final eu percebi que já havia interrompido. Mas foram só avisos, né? Desejar a todos um bom almoço, espero que todos tenham tido um bom momento de descanso, de confraternização com a família, um bom almoço, né? Que tenham agradecido por esse almoço maravilhoso. E vamos agora, então, iniciar esse estudo dessa porção que inicia uma retrospectiva de Moshe por toda a caminhada de Techuvá, desde a saída lá de Ramsés, o primeiro estágio, até agora essa porção que finaliza ali na planície de Moabe, o 42º estágio. Moshe vai repetir para aqueles homens que saíram de Mitzray, alguns eram novos, alguns tinham aí menos de 20 anos de idade, né, e outros nasceram no deserto. Então o mais velho aqui, na verdade, é Moshe, né? Moshe é o mais velho dos que estão presentes, depois de Yehoshua, que saiu, e Caleb, que saíram de Mitzray com 20 anos, né, e Yehoshua e Caleb vão atravessar para a Terra Prometida, mas o próprio Moshe vai ser um dos que vai desaparecer aqui no Monte Pisgah. O Monte Pisgah, ele vai lá na região de Pisgah, ele vai, Monte Navô, ele vai, então, lá no final do estudo, né, no final daqui a uns 11 Shabbats mais ou menos, né, ele vai então desaparecer, ele vai subir ao monte e não vai ser mais encontrado. Todos os outros, com menos, que saíram de Mitzrayim com 20 anos ou mais, morreram durante o deserto. Então Moshe está repassando para todos aqueles menores, né, tudo o que aconteceu naquele primeiro ano e meio, nesse último meio ano, aquele período de 38 anos, entre a metade do segundo ano, né, o mês de Sivan do segundo mês de Ave, né, que foi o mês que eles saíram lá para fazer o reconhecimento da terra. A partir desse mês até a metade desse 40º ano, não temos registro na Torá, não temos registro histórico, não temos registro, né, de nada do que aconteceu nesse período. Por quê? Porque o Eterno, nesse período, deixou o povo ali, né, vivendo
esse tempo todo, um ano para cada dia daqueles 40 dias que foram reconhecer a terra, mas não houve nenhum registro desse período. Então vamos iniciar, né? Vamos iniciar essas instruções do Eterno nas palavras de Moshe. Moshe agora vai passar a transmitir o que o Eterno disse a ele nesse período, no momento que o Eterno diz para ele atravessar o rio Zerete, né? E todo o confronto que ele vai ter com algumas nações que vão estar no caminho, né? Então, o Eterno vai nos mostrar aqui que sempre vai estar do lado daquele povo, daquele que o segue, daquele que confia nele, daquele que segue os seus mandamentos, as suas mitzvot, os seus moedim, né? O Eterno vai estar do lado deles, lutando por eles. Então, Moshe está trazendo isso para todos esses homens aqui, né? Para eles terem lembrança de tudo que aconteceu. Né? Um livro que Moshe escreveu, claro que quem falou através dele foi o Eterno, mas aqui o Eterno não vai trazer nenhum mandamento novo. Todos os mandamentos que vão ser tratados aqui vão ser repetição do que o Eterno já nos trouxe, do que o Eterno já nos deu. Nada de novo virá depois desses 5 livros, nada de novo virá do Eterno depois desses livros. Nos profetas, nos escritos e nos escritos nazarenos são exemplificações, são profecias, são atitudes, ações que vão acontecer retratando o cumprimento ou o descumprimento das instruções do Eterno. Né? Não tem nem nada de novo, não tem nenhuma instrução nova, toda a instrução do Eterno está dada aqui para Moshe até o livro de Bamidbar. Né? A partir de Bamidbar nós temos essa repetição de Moshe, esse fechamento de Moshe, que o Eterno gostou, que o Eterno achou que foi muito bom e incluiu, né, esse 5º livro, esse relato de Moshe, essas palavras de Moshe, como o 5º livro da Torá, conhecido como Pentateuco, os 5 primeiros livros da sua cópia da Escritura, que você deve ter aí em hebraico, em português, inglês, francês, alemão, em todas as línguas do mundo, esse livro foi traduzido. Então vamos então dar prosseguimento a esse estudo. Quando o Eterno diz: Atakumu veivru lachem et nahal zared vana avor et nahal zared. Atá com ai. Né? Atá com ai significa agora. Verha yamin asher halarnu mikadesh barnea ad asher avarnu et nahal zared. Sheloshim ushimona shana ad tom kol Hador an shei hamilchama mikrev ha-mahane kasher mishva Adonai lachem. E os dias que caminhamos de Kadesh Barnea até o riacho Zered foram 38 anos. Sheloshim, Ushimoná, Shaná, 38 anos, ou seja, esses 38 anos que eles ficaram no deserto sem nenhum registro, até o fim de toda a geração de homens de guerra, Milhamá, guerra. Né? Então aqui nós temos a palavra Lachem, Lamed, Het e Men. Lachem, né? Pão, o alimento. A palavra guerra é a mesma palavra, é formada pela palavra pão. Né? Quando falta alimento, quando falta pão, a guerra. Então é essa conexão que a gente sempre faz. Né? Quando está todo mundo bem alimentado,
está todo mundo feliz, ninguém briga, ninguém discute, ninguém quer nada que é do seu próximo. Mas quando falta alimento, o pau come, a guerra começa, né? Então, todos os homens de 20 anos para cima, eles participavam, né? Eles participavam do que seria o exército, né? Do que seria a força de defesa daquela nação. Então, todos abaixo de 20 anos, eles faziam lá os seus afazeres, tinham as suas atribuições, mas eles não iam à guerra. Todos acima de 20 anos iam para a guerra, né? Então, os líderes também eram acima de 20 anos. Acima de 20 anos era considerada essa idade adulta em que se vai defender a nação, né? É diferente de conhecer o bem e o mal, como nós citamos ontem. Conhecer bem e mal já é mais novo, já é numa idade no que a gente considera hoje, no que a Torá não traz essa data, não traz essa idade, mas os sábios, e como nós vimos no Evangelho de Lucas, é mostrado esse bar mitzvah quando o menino tem aí próximo dos 13 anos, 12 e meio, 13 anos e um pouquinho, ele faz o seu bar mitzvah, né? Então, até que toda essa geração desses homens que saíram de Mitzrayim com 20 anos, lá atrás, há 40 anos atrás, né, todos morreram no deserto, excetuando, logicamente, Yehoshua, que era o braço direito de Moshe, e Caleb. Ele não morreu porque era o braço direito, ele não morreu porque ele trouxe a defesa do Eterno, ele se aliou com o Eterno, ele estava aliado com o Eterno o tempo todo. E Caleb que se juntou ao Eterno, que seguiu o Eterno. Então, Caleb e Yehoshua e Moshe são os únicos três que tinham acima de 20 anos que saíram de Mitzrayim. Moshe vai, no final desse livro, Moshe também vai subir o Monte Nevô, vai ver a terra, vai subir o monte, mas ele não vai entrar, ele vai desaparecer, o Eterno vai, né, sumir com ele da história. Por quê? Porque, obviamente, Moshe não poderia virar o túmulo de Moshe não poderia virar um local de peregrinação, de votos, enfim, tudo aquilo que os idólatras costumam fazer, né? Idolatram uma pessoa, idolatram alguma figura, alguma imagem e deixam de se ajoelhar frente ao Eterno somente. Então, nós vemos aqui que Moshe está dizendo que esse período foi necessário até que todo homem morresse. Vegan yad Adonai haita ban la human mikrev hamahane ad tumah. E também a mão de Adonai estava contra eles, para aniquilá-los do interior do acampamento até serem exterminados. Então, esses homens que tinham aí, no máximo, que saíram de Mitzrayim com 20 anos, que teriam agora aí 60, 70, 80 anos, não sabemos as idades que eles tinham, né? Somente Moshe e Yehoshua e Caleb tinham mais idade, mas todos os outros que saíram de Mitzrayim morreram. Então o Eterno os aniquilou durante todos esses 38 anos. Alguns morreram de doença, alguns morreram nas guerras, nas disputas, enfim, né? Outros morreram pela idade, enfim, todos eles foram exterminados do meio do acampamento, ou seja, do meio do povo, do meio de toda a nação, e foram, obviamente, repostos aí pelos seus descendentes. Então nós vemos que saíram de Mitzrayim 603.550 pessoas, né, que foi justamente o censo feito lá na porção Nassum, né, foi feito esse censo, e agora, mais recentemente, no final, na porção Matot, nós vimos o censo final, que era 601.702
30 pessoas, né? Então homens acima de 20 anos. Então nós vemos aí que houve uma redução de 1.820 pessoas, que é justamente a quantidade de vezes que o tetragrama, bendito seja o nome do Eterno, o tetragrama aparece nos livros da Torá. Então você vê aí que tem essa relação, o Eterno nos traz muitos detalhes numéricos dentro do seu texto para que a gente não tenha dúvidas, né, de que esse texto é perfeito. Esse é um texto, né, que restaura a nossa alma, né, transforma em sábio todo. Então a Torá, né, como diz o rei Davi, a Torá do Eterno é perfeita. Vayehi ha'asher tamu kol anshei hamilchama lamut mikrev ha'am. Foi quando todos os homens de guerra morreram do interior do povo, todos os homens que tinham acima de 20. Foi nesse momento que nós vemos, vai daber Adonai Elai Lemor, falou Adonai para mim, dizendo. Então Moshe repete essa frase, nessa frase vai aparecer várias vezes aqui, o Eterno dizendo para Moshe, aquela frase que a gente já viu várias vezes nos outros livros, né? Vai daber Adonai Moshe Lemor. Aqui é Moshe dizendo que o Eterno falou para ele, né? Então Moshe só vai ouvir a voz do Eterno aqui agora, nesse momento, né? Nesse momento em que todos os homens morreram, todos os homens acima de 20 anos morreram, e aí então o Eterno volta a falar com Moshe, volta a transmitir informações a Moshe. E Moshe vai então nesse momento, né, naquele momento, que isso já passou, ele está repetindo a história, e o Eterno diz para ele, Ata over hayon et gavu Moav et ar. Atá com Aleph, né? Atá com Aleph é tu, você. Atá over, atravessa, né? Ever, aqui é a palavra ever, né? Ever, que dá origem ao Evrit, ao hebreu, né? Então aqui é a palavra ever. Atravessa tu Rayon, hoje, atravessa hoje a fronteira de Moab em Ar, na cidade de Ar. Então aqui, né, é aqui essa região aqui, eles vieram por esse caminho, né, ou esse caminho alternativo, nós não temos exatamente onde, mas ele atravessa aqui no rio Zered. O rio Zered é que está aqui na fronteira de Moab, né, na fronteira de Moab com Edom. Então eles passaram lá por Edom, Edom não permitiu que eles viessem por meio do caminho deles, então eles tiveram que fazer essa volta justamente aqui na terra de Ar, é que eles vão prosseguir. Então aqui o Eterno diz, agora você, né, você atravessa aqui nessa região. Vê Kahavta Mul Binei Amon, se aproximarão da fronteira dos filhos de Amon. Al Tetsurem Ve'al Titegar Ban. Não os incomodem e não lutem, nem lutem contra eles. Que lo etem me'eretz binei Amon lecha, pois não darei da terra de Amon para vocês Irushá, se assentarem, que Livinei Lot, pois são filhos de Lot, são descendentes de Lot, né? Amon era descendente de Lot, né? Como nós vimos ontem. Amon então recebeu essa terra de Lot. Lot era irmão de Sara, mulher de Abraham, era sobrinho de Abraham. Então o Eterno deu para Abraham e para Lot a
essa terra, toda essa terra seria deles. Então o Eterno diz isso lá em Bereshit, né? Lá em Bereshit nós vimos que eles receberiam essa terra. Mesmo sendo inimigos de Israel, o Eterno prometeu, o Eterno vai cumprir toda a sua promessa. Pois aos filhos de Ló a dei por herança. Né? Que terra é essa? Essa é a terra dos Refaim. Eretz Refaim Terrashev Afri Refaim Yashvu Ba Li Fanim Verra Amonim e Cru Lachem Zazumim. Ela é considerada a terra dos Refaim. Refaim são aqueles homens grandes, aqueles chamados de gigantes, né? E esses Refaim, antigamente, antes deles, essa terra dos Refaim, né, ela era a terra que foi tomada por Amon. Antigamente viviam aí esses gigantes chamados Refaim, né? E os Amonim chamavam esses Refaim de Zanzumim. Então são dados históricos aqui, né? Se a gente for olhar lá a arqueologia, a gente vai descobrir esses dados, né? Então esses dados antigos. É isso que é interessante na escritura, né? Tudo que está escrito aqui você encontra na história, você encontra na arqueologia. Esses povos existiram, esses povos habitavam essa terra, né? Não é igual aos livros de mitologia grega, romana, nórdica, seja lá de onde for, que são locais que não existem, vêm da cabeça das pessoas. Mas a escritura, né, a Torá do Eterno, você encontra lá todos esses dados, a história traz, há registros históricos de outros autores, há registro arqueológico desse povo que morava, né? Então você encontra isso, você vai lá hoje, você visita esses lugares, você encontra todo o registro histórico. Não é uma história tirada da cabeça das pessoas, é uma história real, uma história verídica, que aconteceu, que foi registrada. Engadol Vechav Vaham Ka Anakim Vaishemidem Adonai Mipneihem Vairashum Vaiashvu Tartan. Era um povo grande, né, um povo de gente alta, um povo que assustava porque eram mais altos que o normal, mas não eram gigantes aí de 3, 4 metros de altura, eram pessoas que tinham aí 2 metros, 2 metros e 10, 2 metros e 5, né, em torno aí dessa altura, mas o povo israelita era um povo mais baixo. E era um povo alto, como os Anakim, e bastante numeroso. E os destruiu Adonai diante deles, né, e dos filhos de Amon. Os filhos de Amon se apoderaram e habitaram no seu lugar. Então o Eterno também, né, o Eterno liberou esse espaço, eliminou esse povo para que os filhos de Amon se habitassem ali, tomassem conta daquele lugar, se apoderassem daquele lugar. Assim como ele fez aos filhos de Edom, né? Todos eles receberam do Eterno as suas terras como herança. Kasher Hassal Ivnei Esav, conforme fez aos filhos de Esav, Raishvim Ba Seir, que habitavam Seir, os habitantes de Seir. Asher Hishmit et Hachori Mifnehem Vairashum Vaishvu Tartan Ad Hayom Hazé. E quando os destruiu os Horim, né, os Oreus, conhecido como Oreus na sua tradição,
destruir os Horim de sua frente e se apoderaram e habitaram no seu lugar até o dia de hoje, Hayom Hazé, até este dia, esse povo habita. Então o povo, os filhos de Esav, também tomaram conta de uma terra que lhes foi dada pelo Eterno. O Eterno liberou a terra para eles. Então nós estamos vendo aqui que a todo momento o Eterno está dizendo que a terra que ele prometeu, que a terra que ele jurou dar como herança, ele vai liberar essa terra para aqueles a quem ele deu de herança. Então não tenham medo, como a gente vai ver várias vezes, não tenham medo desse povo, porque eles são altos, porque eles são numerosos, porque isso, porque aquilo, porque quem luta, né, quem promete é o Eterno, quem cumpre a promessa é o Eterno. Então nós sempre temos que lembrar disso, né? No nosso dia a dia nós temos sempre que lembrar que é o Eterno quem promete, é o Eterno que nos dá a herança. Ve'ahavim, Haishivim, e os Avim, os Aveus, habitantes, Haishivim, Ba Hatserim, Ad Azar, os habitantes em Hatserim até Azar. Azar é a terra de Gaza, até a terra de Gaza dos dias de hoje. Kaftorim, Haitzim, Mi, Kaftor, Rish, Midum, Vayeshvu, Taretam. E os Kaftorim provenientes de Kaftor os destruíram e habitaram no lugar deles. Então, todos esses, Moshe está nos mostrando, e mostrando, lógico, para todos aqueles descendentes dos Bnei Israel, mostrando a quem pertencia essa terra, como ela foi liberada, quem tomou conta dessa terra desde os tempos mais antigos. Então, Moshe está trazendo toda essa informação, né? E aí você pergunta como é que Moshe sabia isso tudo, né? Como é que Moshe sabia isso tudo? Ora, em parte, ele traz da lembrança lá dos 40 anos que ele viveu na casa do faraó. Ele estudou toda a história daquela região, ele estudou toda a história daquele povoado, de toda a redondeza de Mitzrayim. Ele conhecia, ele foi instruído em toda a história daquela época. E, logicamente, aqui o Eterno está colocando essas palavras na boca dele, essas palavras para ele transmitir para todo aquele povo e para mim, para você, para todos que estão acompanhando esse estudo e que acompanham esse estudo todos os anos. Kumu, Seu, Ve'ivru, Et Nahal, Arnon, levantai-vos, movei-vos e atravessai o córrego Arnon, né, conhecido como Arnon. Veja, Natati Beidecha, coloquei em tua mão, ou seja, estou te dando, né, Et Sion, Meler Heshbon, eu coloquei na tua mão o rei de Hesbon, o rei daquela região de Hesbon, Sihon, Haemori, o Emoreu, o Amorita, né? Tanto faz a tradução, às vezes traz Amorita, às vezes traz Amoreu. Veet Artso, Ahel, Hash, Veri, Tegar, Bo, Milhamá. Então o Eterno está dizendo que deu a terra de Hesbon, a essa terra está sendo dada, né? Levantar-vos e mover essa terra, atravessar o córrego, tomar conta dessa terra que era do
do Emori, e diz: comecem a desterrá-lo, entrem na luta, entrem em luta, vocês agora vão enfrentar esse povo, né, na batalha, vocês vão conseguir, né, a vitória, mas vocês têm que fazer a parte de vocês têm que ir à luta, né, então vocês têm que lutar, vocês têm que ir lá tirar o povo do lugar, né, então não é simplesmente assim que o Eterno vai dar para cada um, sem que cada um faça a sua parte, sem que cada um haja assim como ele fez com o povo de Esav. Eles foram lá e tomaram conta daquela região, né? Eles espantaram, expulsaram aquelas pessoas, dominaram, lutaram e mostraram que eles tinham interesse em receber aquilo que o Eterno está dando, porque o Eterno vai te dar aquilo na medida que você pedir, aquilo que você solicitar, na medida que você se dedicar, né, a cada momento para receber dele. Ele não vai simplesmente, né, você acorda e está tudo na sua porta aí, né, como era no Gan Eden. Adam no Gan Eden esticava o braço, pegava a fruta e comia. Ele tinha que cuidar do jardim, mas ele não tinha que batalhar pela comida. No deserto eles não precisavam batalhar pela comida. A comida chegava da noite, no orvalho da noite o man descia. Mas agora eles têm que começar a buscar, né, a enfrentar os donos da terra e receber, para poder receber essa terra. Hayom Hazer, neste dia, ou seja, hoje, né, no dia de hoje, Ahel Tet Pardecha Veir Atcha Al Pinei Ha-Amim Tahat Kol Ha-Shamayim Asher Ish Mevu Shin-Ar Ve Hagzu Ve Halu Mi Paneha. Neste dia, hoje, começarei a incutir medo e temor de ti diante dos povos debaixo de todos os céus, tal que ao ouvirem o teu nome, temam e tremam diante de ti. Então o Eterno coloca os filhos de Israel, né, como sendo a ameaça para todos os povos, né? Então, o povo de Israel vinha caminhando, passaram por Esav não deixou eles cruzar a sua fronteira, né, mas eles não lutaram. Aí passaram por Amon e Moabe, também não houve luta. Parece que o povo achou assim, esse povo é um povo débil, é um povo fraco, eles não entram em luta. Mas a partir do momento que eles enfrentaram Og e Sihon, na hora que eles venceram, né, e venceram esses reis, venceram as tropas desses reis, certamente os outros povos vão ficar em pânico, falar, peraí, eles não são bobões, não, eles não querem luta, mas no momento de luta eles vão e eles lutam bem. Então é isso que a gente vê até os dias de hoje, né? Todos os povos temem Israel, todo povo tem medo de Israel, por isso que vivem atacando Israel durante toda a história da humanidade. Né? Toda a história da humanidade, o povo de Israel é perseguido, todos têm medo que esse povo resolva enfrentá-los e tomar o que o Eterno deu a eles. Então todos têm medo dele, por isso que eles vivem sendo ameaçados por todos os povos até os dias de hoje. E muita gente acha que eles são inofensivos, são bobões, né, que podem ser atacados, que vão tomar conta, mas todos os povos que atacaram o povo de Israel, né, desapareceram. Né? Cadê Mitzrayim? Mitzrayim hoje, né, é um país comum, um país simples. Né? Todos os outros países, o Império Romano, o Império Grego, Bavel, todos esses atacaram o povo de Israel, né, e
cadê eles até os dias de hoje? Israel continua, o povo de Israel continua, né, como nós vimos no início. Am Israel Rai, o povo de Israel vive. Por quê? Porque é o Eterno que está, né, que está por trás dele, é o Eterno que os mantém até o dia de hoje, o Eterno que incute medo em todos esses povos né, que atacam o povo de Israel. Até hoje há esse medo, há esse temor, né, o povo treme diante do povo de Israel. Mas é um povo pacato, um povo simples, um povo humilde, um povo que não quer entrar em luta, mas se for preciso, vai à luta. Né? Como no nosso hino, né? Se for preciso, vai à luta. Não vamos nunca, não queremos nos meter nisso, mas se for preciso, né? E nós vemos a história recente aí mostrando isso. Ve'eshlach melachim memidbar kadmot il Sihon melech Heshbon divrei shalom lemor. E enviei mensageiros, né? Malachim são mensageiros aqui para pessoas humanas, homens, né? Seres humanos. Também nós temos na Torá várias vezes os Malachim de Adonai, né? Malachim de Adonai são traduzidos como anjos. Então é a mesma palavra, malach, anjo, malachim, anjos. Então aqui Moshe poderia estar dizendo, eu enviei anjos no deserto, mas Moshe não tem como enviar anjo nenhum. Né? O anjo, o malar do Eterno é chamado de anjo, e o malar do ser humano é um ser humano. Então o malar não é anjo protetor, não é nada disso, é um mensageiro, leva a mensagem pronto, não entra em conflito, não protege, nada, né? Só entrega a mensagem que foi dada a ele entregar. E o que esses malachim levaram? Né? Eles, malachim do deserto de Kedmort, né? Mot é morte, Kedmort, a levar uma mensagem para Sihon, o rei de Hesbon, e essa mensagem que eles estavam levando era uma mensagem de Shalom. Por quê? Porque Moshe não conhecia, Moshe não tinha contato com esse rei, Moshe não tinha nenhum problema com esse rei. Então ele vai mandar uma mensagem, né, levando uma informação e pedindo alguma coisa. Não vai lá para brigar com ninguém, não tem esse interesse de ir lá brigar com esse rei. Ele está mandando uma mensagem de Shalom, que é o que a gente deve fazer sempre. Lembra lá de Yaakov, né, quando ia se encontrar com seu irmão Esav, que ia lá, ele conhecia muito bem o seu irmão. O que ele faz? Ele manda primeiro presentes, né? Ele manda animais, ele manda gado, ele manda várias coisas como uma mensagem de paz, ou seja, eu não quero briga, eu quero uma conversa franca, uma conversa tranquila, né? Que é o que a gente deve sempre fazer, né? Nunca ir partir direto para o confronto. A gente precisa primeiro, né, fazer a negociação de paz para evitar um conflito. E berra ve'atsecha baderech elech lo assur yamin u shmol. Eu atravessarei tua terra, no caminho, né, completamente, eu atravessarei completamente a tua terra. No caminho ficarei, ou seja, eu vou caminhar ali, né, um atrás do outro, vou fazer uma fila indiana ali, vou caminhar um grupo pequeno de pessoas, um grupo pequeno na largura, né, porque era gente, para Dedéu tinha lá mais de 3 milhões de pessoas, todo mundo que estava saindo, os homens acima de 20, mulher, criança, né, os animais, os erevrav que estavam lá juntos, que estavam caminhando juntos. Então, esse povo apenas passaria, não voltaria à direita ou à esquerda, ou seja, nós vamos só
passar, nós não queremos, né, nós não queremos invadir nada, nós não queremos causar nenhum transtorno, nós não vamos destruir nada, nós não vamos nos aproveitar de nada, não vamos nem para a esquerda, nem para a direita. Ohel pakesef tashbireni ve ahalalti. A comida na prata, ou pela prata, ou por dinheiro, né? Kesef. Kesef é prata, kesef é dinheiro. Kesef até hoje é o dinheiro, né? O shekel é um kesef, né? Prata, é o dinheiro, o nome do dinheiro. Né? Assim como nós temos dinheiro, e o nosso dinheiro é o real. Né? O rei pakesef, nós pagaremos pela comida. Tishbirni, e me venderás ela. E nós comeremos, eu comerei, eu como representante do povo, estou dizendo que o nosso povo vai comer. A mesma coisa para a água. O maim bakesef titenli, e a água também me darás por dinheiro. Vechá titi rak. Evra ba hagilá. Você me venderá água e eu beberei. Tudo que eu comer, tudo que eu beber, eu vou pagar por isso. Né? Só atravessarei caminhando, ou seja, não vou comprar mais nada, não vou destruir nada, não quero briga. Né? Moshe está dizendo, olha, essa é a mensagem de paz. Tudo que a gente consumir por alimento, a gente vai pagar por isso. Né? Então, nós não vamos invadir, tirar comida de ninguém, nós não vamos destruir nada para a nossa caminhada. A gente só quer passar, né, porque é o único caminho que tem para passar. Kasher asuli bnei Esav ha-yoshvim ba seir ve-hamoavim ha-yoshivim be'ar ad asher evor et hayarden el haaretz asher Adonai Eloheinu noten lanu. Conforme nos fizeram os filhos de Esav, habitantes em Seir, e os moabitas, em Ar, até que eu atravesse o Iardém para a terra que Adonai, nosso Elohim, nos dá. Então, nós vemos aqui uma coisa interessante, né? Porque Esav não fez nada disso com ele. Esav não deu comida e não deu alimento, não deu água por dinheiro. Mas, na verdade, ele também não deixou de dar. Né? O que aconteceu? Esav não deixou eles passar. Eles não passaram pela terra de Esav, eles tiveram que dar volta. Isso não quer dizer que eles negaram comida, negaram água, porque eles nem entraram lá. Né? Então Moshe está dizendo isso, olha, nós pedimos lá também. Né? Nós pedimos para passar na boa, na paz, no shalom, né? E só pagaremos o que consumíssemos. Mas eles não deixaram. Velo avasihon melech Heshbon ha avirnu bo ki riksha Adonai Elohecha et rucho ve imetz et levavo la ma'an tito baya decha kayon hazé. E não aceitou Sihon, o rei de Hesbon, nossa passagem por ele, pela terra dele, pela sua nação. Pois endureceu Adonai o seu mover
et ruachô, seu mover, e fortaleceu o seu coração para entregá-lo em tua mão como neste dia. Então, dessa maneira, né, o Eterno então endureceu o coração desse rei Sihon, e aí os filhos de Israel os enfrentaram e os venceram. Então, venceram por quê? Porque o Eterno os colocou nas suas mãos, o Eterno que venceu por eles. Né? Então, nós vemos que o povo de Amon e Moabe, né, não farão parte da congregação de Adonai, da congregação do Eterno até a 10ª geração. Isso é uma maldição lançada sobre eles. Por quê? Porque não se pode negar água e pão àquele necessitado, àquele que precisa do alimento, àquele que precisa da água. Né? Então é isso que a Torá sempre ensina. Aqui está exemplificando por que esse povo foi amaldiçoado. Né? Foi amaldiçoado porque eles negaram pão e negaram água, negaram alimento para o povo de Israel. E também nós vamos ver, nós já vimos, mas nós vamos citar novamente, Moshe vai citar novamente, a famosa história de Balac, né, que contrata Bilã para amaldiçoar o povo, como nós vimos recentemente no livro de Bamidbar, né, quando esse povo de Moabe, com medo do povo de Israel, ele contrata Bilã para amaldiçoar o povo, né, e o Eterno transforma essa maldição em bênção, as 3 bênçãos que Bilã acaba dando ao povo de Israel. Então, por quê? Porque eles negam o alimento. Não foi só pelo fato de Bilã ter sido contratado por eles, mas principalmente por negar o alimento. Em toda a Escritura, nós vemos que o Eterno sempre diz não negar o pão, não negar a água, né, a ninguém. Então isso é importantíssimo, né? Nem a viúva, nem ao órfão, nem ao estrangeiro que vive dentro das tuas portas, dos teus portões. Né? Você tem que sempre alimentar aquele que tem fome, dar água àquele que tem sede. Não pode em nenhum momento fazer como esse povo fez. O Eterno endureceu o coração desse povo, mas era para testar o povo, para justamente ver qual é a reação. É isso que o Eterno faz, ele quer que você mostre do teu coração. Ele não vai abrir o teu coração, ele não tem como abrir o teu coração. Você que tem que abrir o coração. Né? Assim como ele fez com o faraó, assim como ele faz com todos, né? Para testar justamente qual a sua reação, como você vai abrir o coração e atender os seus mandamentos. Vaiomer Adonai Elai disse Adonai para mim, veja, Ahiloti tet lefanecha et Sihon ve'et Artso Hachel Hash Lacheshet et Artso. Veja, comecei a entregar diante de ti Sihon e sua terra. Comece por tomar posse da sua terra, ou seja, da terra dele, da terra de Sihon. Né? Então o Eterno está aqui mostrando para Moshe, agora é a hora de vocês entrarem em luta, agora é a hora de vocês tomarem a terra. Né? Ele lutará do lado do povo israelita, mas é o povo israelita que deve ir à luta. Ele não vai receber a terra de mão beijada, ele tem que fazer por merecer aquela terra, tem que lutar.
E aí o que acontece? Aquele povo que endureceu o seu coração, que não aceita a palavra do Eterno, não aceita a proposta de paz, que endurece o seu coração eterno, ele vai começar a ser derrotado. Nós vimos isso, né? Nós vimos isso lá no livro de Shemot, no início do livro, quando o faraó endurece o seu coração várias vezes, 6 vezes o faraó endurece o seu coração, depois o Eterno endurece o coração do faraó, quer dizer, desculpe, o Eterno endurece o coração do faraó e ele endurece o coração, não aceita as propostas, não aceita que o povo saísse, e logo depois ele é derrotado. E onde está Mitzrayim até os dias de hoje? Né? Uma nação que não temos que comparar a nação egípcia com aquela, né? Porque aquela nação ela sempre nos traz a metáfora da idolatria, daquele povo que escravizava o seu próximo, que transformava tudo em objetos de adoração. É contra isso sempre que a Torá, mostra que nós devemos nos afastar, que nós devemos repudiar sempre isso. Não o povo, não a nação como o povo, mas a nação como a nação idólatra. Né? Então, aqui está mostrando novamente o mesmo. Né? O povo endureceu, o rei endureceu o seu coração e agora a sua derrota começa, porque vai ser atacado, a sua terra vai ser tomada. Vayetze Sihon likratenu, hu vechol amo lamilchama yartsa. E saiu Sihon contra nós, ele e todo o seu povo, para guerrear em Yartsa, conhecido como Jaaz. Vai tinenu Adonai Elohenu lefanenu vanach oto ve'et banav ve'et kol amo. E nos entregou Adonai, nosso Elohim, sempre lembrando nosso Elohim, à nossa frente. E o derrotamos e seus filhos jovens e todo o seu povo. Ou seja, novamente, né, Moshe fazendo a menção de que é o Elohim, Adonai é o nosso Elohim, o meu Elohim, o teu Elohim, o Elohim de todos nós. Adonai é um. E sempre Moshe nos lembrando que quem traz a nossa vitória é o Eterno, quando Ele luta por nós, quando nós abrimos o nosso coração, quando nós estamos com Ele, confiando nele, Ele traz a vitória para todos nós. Vanikod et kol arav bait chahi vanachechem et kol ich mitem vecha nashim vechataf lo chisachnu sharid. E capturamos todas as suas cidades. Yardav, todas as suas cidades, Ba'ed Hahi, naquele tempo em que nós lutamos com eles e exterminamos toda a cidade. Todas as cidades deles, as mulheres, os filhos pequenos, Hataf, os filhos pequenos, as crianças, não deixamos sobrevivente. Então, todos eles
todos os habitantes foram dizimados desse povo. Hak habehemá bazaznu lanu u shelal re'arim asher lahadnu. Só o gado pilhamos para nós e o espólio da cidade que capturamos, o que era comum, né? As pessoas eram mortas, as pessoas entravam em guerra, eram mortos e todos os seus pertences eram tomados para aquele que vence a luta, né? Até os dias de hoje é assim, um país invade o outro aí e depois fica de posse de tudo. Então nós estamos vendo aqui que é esse gado que a tribo de Reuven, de Gad e de Menache vai ter lá quando chegar nas portas do Iardém, nas portas de Jericó, e não vão querer atravessar, porque eles estão nessas lutas amealhando aí muita riqueza na forma de gado. Meahoer asher al shefat nahal Arnon ve'hair asher banahal ve'ad ha-Gilead lo haita kireah asher shakva mimeno et hahol Natan Adonai Eloheinu li faneno. De Aroer, a cidade de Aroer, que está na margem do rio Arnon, traduzido por Arnon, né? Na nossa língua, palavras terminadas em N geralmente passam para M, Arnon, em vez de Arnon. E a cidade que está no rio até Gileade. Não existiu cidade que escapasse de nós, e a todos nos deu Adonai, nosso Elohim, diante de nós. Então, o Eterno trazendo todas essas cidades, fazendo com que o povo conquistasse essa cidade, né? Fazendo com que o povo tomasse essas cidades para si. Então, o povo de Israel foi crescendo aí em gado, em posses que foram tomadas dessas cidades. Hak el Eretz Binei Amon Lo Karaveta Goliad Nahal Yabok Ve Arrei Hahar Vehol Asher Tzivá Adonai Eloheinu. Só a terra de Amon, a terra dos Amonitas, os descendentes de Lot, dos filhos de Amon, não nos aproximamos de todo o braço do rio Jaboque, né, conhecido como Jaboque, é o rio Iaboque, e as cidades dos montes e todo o local, todas as cidades, todo o povo que nos ordena Adonai, o nosso Elohim. Então, todos os descendentes de Amon, eles foram amaldiçoados porque não deram alimento, mas a sua terra estava garantida, a sua terra, que é a terra que foi dada pelo Eterno como herança para os descendentes de Lot, né? Essa terra, então, o Eterno não entregou para os filhos de Israel. Agora entramos no capítulo 3, né? Capítulo 3, que começa com esse verso. Vanefen va naal derech habashan vayitse og melech habashan li kratenu hu vechol amo lamil hama e drei.
e nos voltamos e subimos a estrada até para Bashan, né? Bashan, uma outra cidade que era governada pelo rei Og. Então saiu Og, rei de Bashan, contra nós, ele e todo o seu povo, para guerrear em Edrei. Aqui então não houve tratativa de Shalom, não houve nenhuma tentativa de se conseguir a paz antes da luta, né? Porque Og já saiu, né? Já saiu com medo, já saiu temeroso, então quis atacar primeiro para tentar ver se conquistava esse povo. Mas esse povo não era facilmente conquistável. Por quê? Porque o Eterno sempre esteve com ele, está e sempre estará ao lado desse povo. Então esse povo, né, tem o Eterno ao seu lado. Vaiomer Adonai Elai, e disse Adonai para mim, ele tirá oto ki baidecha natati oto velkol imo amo veit artso ve ashit lo kasher a sita le Sihon melech ha emori asher yoshev be Heshbon. E disse para mim Adonai, não tema al tirar, não tema al tirauto, não tema, pois na minha mão eu o entregarei, e todo o seu povo e sua terra, e farás a ele conforme fizeste a Sihon, rei do Emori, do Amoreu, do Amorita, né? As traduções trazem Emori como Amorita, que vivia em Hesbon. Então, sempre lembrando, né, o que aconteceu no passado, o povo agrediu, então vai ser também agredido, vai ser tomado todo esse povo pelos filhos de Israel, graças ao Eterno que lutará por eles. Vaiten Adonai Eloheinu be yadenu gan et og melech ha Bassan ve'et kol amu va nahu ad bilti hi shir lo sarid, e entregou Adonai, nosso Elohim, em nossa mão também Og, o rei de Bashan, e todo o seu povo. Todo o povo foi dominado, foi exterminado, e o ferimos até não sobrar para ele sobrevivente. Não sobrou Sarid, o sobrevivente do povo. Então todos eles foram mortos. Va nikud et kol arav ba'ed hachi lo haita kiria asher lo lakachnu meitan shishim ir kol hevel Arguf Melechet Og Bashan. E capturamos todas as suas cidades nesse tempo, naquele tempo. Não existiu cidade que não tomássemos. Shishim Ir, 60 cidades, toda a região de Argob, conhecida como Argob, do reino de Og, Melechet Og, Bashan, toda a região
que pertencia a esse reino de Og na terra de Baxã. Então, todos eles tomados graças ao Eterno estar do lado do povo de Israel. Kol ele arim betsorot Romá Gebohar de Latam U Veriach Levad Merei Raperazi Harebe Meod. Todas eram cidades fortificadas, cidades que tinham muros altos, cidades que eram difíceis de serem tomadas, né? Graças ao Eterno, eles conseguiram tomar essas cidades que eram bastante protegidas, com portões, né, com ferrolhos, não era fácil entrar, não era fácil derrubar, e outras cidades que eram cidades abertas, que não eram cidades que não tinham essa proteção, que não tinham as muralhas, que não eram cercadas. Vanahahem otan kasher asinu lesihon melech Hezbon Hahahem kol ir metim Hanashim ve Hataf. E as destruímos como fizemos com Sihon, rei de Hezbon, aniquilando todas as suas cidades, dele, das mulheres e os filhos pequenos. Então todos eles foram eliminados, todo o povo foi eliminado naquele momento, naquela época. Verrol Rabehemá, Uxelal, Harearim, Bazonulanu. E todo o gado e o espólio da cidade foi tomado como despojo para nós. Então Moshe está dizendo de onde veio toda aquela riqueza que aquele povo tinha, de onde vieram todas as conquistas que eles tiveram, né? Porque muita gente ali, né, já tinha muita gente nova, né, que não estava certamente acompanhando de onde estava vindo tanta riqueza, né? São os espólios dessas guerras que foram tomadas então pelas 12 tribos. Então todas as tribos pegaram o gado, pegaram todos todo o espólio que havia nessas cidades. Vanikar pa et hahi et haaretz mi iad shinei malchi haemori asher be'ever ha-yarden mi nahal Arnon ad Hermon. E naquele tempo conquistamos a terra das mãos de 2 reis dos Emori, né, dos amoreus, que estavam do outro lado do Iardém, entre o riacho Arnon até o monte Hermon, né, até o monte Hermon, até o monte Hermon, que é o monte, né, essa região que está entre o Iardém, do outro lado do Iardém, e que está entre o riacho Arnon e até o Monte Hermon. Né? O Monte Hermon, você lembra que fica do lado do que é hoje o país árabe, né? Lá na terra de Midian. Então, essa é a região onde está o Monte Hermon. Muita gente acredita, né? Muita gente visita o Monte Sinai que está do outro lado, que na verdade não é o correto. O correto é o Monte Hermon que está justamente na região que hoje pertence aos árabes, né? Ninguém sabe onde é, ninguém conhece, porque justamente esse é o objetivo, né? Que não vire um local de adoração, porque não é o local que é importante, não é o monte que é importante, mas são as palavras que
foram entregues ali. As palavras do Eterno que nós devemos sempre ter em mente, não onde fica o monte, não onde fica o local. Ve'et haaretz hazot yarashnu be'bait hachi me'aroer asher al nahar Aron v'hatzi hach hagilad ve'arav natati la Ruveni ve'lagadi. E aquela terra conquistamos naquele tempo. De Aroer, né, conquistamos de Aroer, que está na margem do rio Arnon, e metade do monte Gileade. E suas cidades eu as dei-as para os Reuvenios, Rubenitas e aos Gaditas. Então são essas duas tribos que vão ficar, né, nessa região. Então Moshe deu essa região para os Rubenitas e os Gaditas, que os descendentes de Reuven, né, o primeiro filho, e Gad, né, esses foram então os que não quiseram atravessar porque tinham muito gado. E também a outra tribo de Menache, metade da tribo de Menache, descendente de Yosef, que nós vamos ver já também vai ficar com uma terra desse lado aí. Então, as duas tribos, Reuven e Gad, e a metade de Manassés, ficaram desse lado do Iardém. E essa região era a região dos Refaim, a região dos gigantes, dos chamados gigantes, homens mais altos, né? Não era nada de homem de 3, 4 metros de altura, não. Eram homens que eram mais altos que a população de Israel, que tinha aí em torno de 1,60 m, por aí, né? Então, qualquer pessoa com 1,80 m, 1,90 m era considerada gigante naquela época. Yair ben Menashe lakach et kol hevel Argov ad gevul ha-geshuri ve-hama-ahati vaikra otan al-shemo et ha-bashan ha-ot Yair ad Hayon Hazé. Yair, né, traduzido como Jair, nós temos lá nos escritos Nazareno apresentada a história da filha de Yair, né, que muita gente acha que essa menina chamava Talita, né, mas não é Talita o nome dela, Talita é criança em aramaico. Então Yair procura Yeshua para curar a sua filha, e no meio do caminho descobre que ela havia morrido, e Yeshua então ressuscita essa criança, dizendo para ela: Talita, comigo, criança, levanta para mim. Né? E muita gente hoje até se chama Talita, achando que é o nome da criança. Tudo bem, não tem problema nenhum. Né? Muitos nomes próprios do hebraico, todos os nomes próprios, na verdade, do hebraico, são situações, né? Situações que acontecem num determinado momento, numa situação durante o nascimento, e nesse caso aqui não foi a menina que passou a se chamar Talita, mas as pessoas depois gostaram dessa palavra em aramaico, né? Criança, menina, criança, levante para mim. E aí, filho de Menache,
Manassés tomou toda a região de Argov até a fronteira dos Gerussitas e dos Macatitas e chamou-as pelo seu nome. Ele deu a esse local o nome de Bashan Havot Yair, ou Bassan Avot Jair, até este dia, até os dias de hoje, tem esse nome. Lemahir Natati et Agilad, Gilad. E para Mahir, dei Gilad. Né? Mahir é um dos descendentes de Menache. Vela Ruveni, Velagadi, Natati Min Ha-Gilad, Vead Nahal Arnon, Tor Hanahal, Ugevul, Vead Iabok, Hanahal, Gevul, Bnei Amon. E para os Ruvenitas, os Rubenitas, e para os Gadita, dei desde Gilead até o rio Arnon, o centro do rio, né, a parte que a divisa do rio, o centro do rio, né, e sua margem até o rio Iabok, fronteira dos filhos de Amon. Então, a região que foi entregue vai desde o rio, né, vai desde o rio Arnon até o rio Iabok. Então, essa é a fronteira dos filhos de Amon, dos Amonitas. Então, você vai ver no mapa, da editora Davar, por exemplo, do programa Davar, disponível aqui no canal, você vai ver a distribuição, né? A distribuição das terras, como ficaram as terras. Lembrando sempre que essas terras, né, essas terras iniciais não foram distribuídas por Yehoshua, foram distribuídas antes da travessia do Yarden, né, da tomada de Jericó, foram distribuídas antes pelo próprio Moshe. O próprio Moshe distribuiu essas terras. As outras ele orientou, né, Yehoshua como deveriam ser feitas, e vão ser feitas por sorteio, né? Cada um vai ser sorteado de acordo com o tamanho da sua tribo, com a quantidade de pessoas da tribo. Elas vão ser sorteadas lá do outro lado do Yarden, a terra, né? A terra prometida desde a época de Noa, né? Desde a época de Noa, o Eterno então prometeu essa terra, que um descendente de Shem tomaria essa terra para o seu povo. Será dada para o povo de Israel, para os Bnei Israel. Então você vê que Moshe, ele não conhece a terra, ele nunca foi nessa terra, ele não sabe, mas ele está dizendo aqui exatamente, né, exatamente tudo que havia, todas as fronteiras que havia lá. Lógico que o Eterno está falando através dele todos esses pontos, né, todas essas divisas da terra, né, a planície, o Yarden, o Kinneret, o Yamelá, o Mar de Sal, né, os declives de Pisgah, que ele vai conhecer, ele vai subir o Pisgah, né, ele vai subir o Pisgah depois no Monte Nevô, ele vai então morrer mais à frente, no final, mais para o final do livro, nós vamos ver o dia que ele morre, o dia que ele vai morrer nessa terra. Então, nós vemos aqui que mesmo ele não conhecendo o local, é como se ele tivesse visto, como se ele tivesse vivido, como se ele tivesse feito um voo panorâmico ali naquele lugar, conhecendo toda a terra. Va'atsav etechem bait hachi lemor Adonai Elohechem natan lachem et haaretz hazot lechishta halutzim
תעברו לפני אחיכם, בני ישראל, כל בני Rail, e vos ordenei naquele tempo, Lemor, dizendo, Adonai, o Elohim de vocês, o vosso Elohim, vos deu essa terra para possuírem, atravessem armados à frente de vossos irmãos, os filhos de Israel, todos os filhos valentes, ou seja, todos vocês que vão lutar pelos filhos de Israel, porque não é justo, não é correto que vocês fiquem aqui, agora nessa terra que nós lutamos, nós conquistamos essa terra graças ao Eterno, e agora vocês ficam aqui assentados e todos os outros, né, todas as outras 9 tribos e meia vão para o outro lado, né, vão para o outro lado, e vão lutar sozinhos para conquistar as outras terras. Né? Então, Moshe está dizendo aqui para Reuven, para Gad e para esses filhos de Menache que eles devem ir lutar lá pelos filhos de Israel que vão atravessar. Né? Só depois é que eles vão ter direito a voltar e ficar, né? Na sua região, nessa região que eles receberam de Moshe, né? Receberam de Moshe, mas pela ordem do Eterno, pela ordem de Adonai, o Elohim deles. Hak nesherem vetapchem umiknechem yadati ki Mikne Havlahen Yishvu Be'arechen Asher Natati Lahem. Só vossas mulheres e vossos filhos pequenos e vosso gado. Eu sei que vocês têm muito gado. E Adati, eu sei, Adati, eu sei que Mikne, eu sei que vocês têm Rav, muito gado. Né? Existe muito gado para vocês. Vocês ficaram com muito gado daqueles povos que nós conquistamos. Né? Eles permanecerão na cidade que vos dei. Né? Eles permanecerão, os filhos, as mulheres e o gado, mas eles terão que ir para a luta, para conquistar, ajudar a conquistar aquela terra de Israel. Porque aquela terra não está lá abandonada, sem ninguém, sem dono, né? Eles vão chegar e tomar conta. Não é assim. Essa terra vai ter luta, vai ter que ter conquista, vai ter que ter batalha para ser conquistada. E sempre com o Eterno a seu lado. Ad Asher Yanirach Adonai Elohim Adonai La'arechem, desculpe, não é Adonai Elohim, Adonai La'arechem, Kachem Veyarshu, Ganchem et Haaretz Asher Adonai Elohim, Noten Lahem, Be Ever, Ha-Yarden, Ve Shavtan, Shavten, Ish, Le Rush, Chateau, Asher, Natati, Lahim, até que estabeleça Adonai a vossos irmãos, La Ahirem, aos vossos irmãos, como a vós, Kahim, como já está garantido para vós essa terra. E herdem também eles a terra que Adonai, o vosso Elohim, dá a eles além do Iardém, e voltarão cada homem para a sua herança que eu vos dei. Então Moshe está querendo garantir aqui que eles receberam a sua terra, vão lutar, né, até que todos se estabeleçam, até que todo
o povo que vai atravessar o Iardém tenha posse da sua terra. Então isso vai ser só depois que eles conquistarem, que a terra for dividida, depois de muito tempo, é que eles vão poder retornar. Então, no estudo desse livro, nós vamos ter um momento em que Moshe vai orientar eles quando saírem para a guerra, quando saírem para a conquista e quando entrarem na terra, que tetse, porção que tetse e porção que tavô, né, que virão aí mais à frente, mais para o final do estudo desse livro. Então, Moshe está criando aqui um compromisso de que eles vão lutar, vão defender os seus irmãos, porque não é justo que eles fiquem agora na terra, né, e os irmãos terem que ir lutar sozinhos. Ve'et Yehoshua tsiveiti ba'et hachi lemor inecha ha-root et kol asher asa Adonai Elohechem lishne ha-melachim ha-ele ken yase Adonai lechol ha-man-lachot asher otá over chamar. E a Yeshua ordenei naquele tempo, dizendo: teus olhos viram tudo que fez Adonai, vosso Elohim, a esses dois reis. Assim fará Adonai a todos os reinos que tu atravessares por ele. Então, Yehoshua já acompanhava Moshe, né, desde a saída de Mitzrayim. Em Mitzrayim ele já acompanhava Moshe, então ele viu tudo o que aconteceu, todas as conquistas, todas as dificuldades que eles enfrentaram. Ele coordenou a viagem lá dos turistas, dos espias que fizeram o tour na Terra Prometida. Ele era o braço direito, né? Por isso que ele ganhou esse Yud no nome. O nome dele era Roshea, e ele ganhou um Yud aqui e passou a ser Yehoshua, né? E depois passa a ser Yeshua, né? Uma abreviação, um diminutivo carinhoso desse nome. Então, Moshe está salientando para ele, Moshe está preparando ele para ser o seu sucessor. Então Moshe está preparando ele, dizendo: tenha confiança no Eterno, porque tudo que você viu acontecer, vai acontecer, né? Vai acontecer em todos os reinos que vocês forem tomar. O Eterno vai estar ao seu lado, vai estar ao lado de vocês, e vocês vão conseguir conquistar todas essas terras. Lo tiraun ki Adonai Elohechem hu hanilchem lachem. Não os temam, pois Adonai, vosso Elohim, ele luta por vós. Adonai é o nosso Elohim e ele luta por nós. É isso que nós temos sempre que ter em mente. Mas ele vai lutar por nós se nós o aceitarmos como nosso Elohim. Né? Não adianta você achar, né, que ama o Eterno, mas não pratica os seus mandamentos, não pratica as suas mitzvot, não obedece os seus moedim, não guarda o Shabat, que ele vai estar lutando por você. Então Adonai sempre luta por aquele, né? Ele faz graça a milhares daqueles que o amam e obedecem os seus mandamentos. Então isso ele sempre repete em toda a Torá, né? Sempre é repetido em toda a Torá que ele faz graça a todos aqueles que o amam e obedecem os seus mandamentos.
Vamos agora, para finalizar, ouvir a Birkat Kohanim com nosso querido Yosef Torres. פניו אליה והונקה אדוני פניו אליה ויעשה לה שלום ויעשה לה שלום יברך Maravilha de voz esse nosso querido Yosef Torres tem, né? Que o Eterno te abençoe e te guarde, que você tenha uma semana maravilhosa, você, tua casa, tua família, toda a tua parentela. Shavua Tov Lekulam. Espero que esse Shabat tenha sido para você de muito aprendizado. Eu confesso que toda vez que a gente prepara um estudo, a gente aprende muito, né? E só espero ter conseguido transmitir para vocês todo esse aprendizado, todos os detalhes que aprendi, né? Aprendi no estudo e tenho aprendido cada vez que acompanho os estudos aqui do canal. E por falar em estudos, espero que nessa semana, se o Eterno assim permitir, eu consiga retomar pedacinho da Torá. Fique atento aí na quinta-feira para a postagem de um novo estudo, né, que eu venho preparando aí já há alguns meses, são 3 meses aí estudando o material, pesquisando e estou com algumas ideias aí, e na quinta-feira nós vamos discutir um pouquinho, vou pedir a opinião de vocês, né, para vocês se manifestarem. Obviamente o estudo tem que ser bom para mim, bom para vocês, né? Então, às vezes a gente acha que o estudo está bem legal na nossa cabeça, mas às vezes, para quem ouve, não está da mesma maneira, não é a mesma coisa. Mas na quinta-feira, então, a gente discute, né? E se a gente consiga fazer esse estudo. Shalom, shalom. Tenha um bom final de Shabat, um bom final de semana, né? Parabéns aos pais que amanhã vão festejar o Dia dos Pais. Eu festejo hoje, né? Porque eu não sou pai, eu sou padrasto. Então, meus filhos adotaram a véspera do Dia dos Pais. O Dia dos Pais eles vão comemorar com os pais, mas na véspera eles comemoram com o pai postiço aqui. Shalom, shalom.